Serra Gomes, ela falava essa semana sobre uma ação policial que aconteceu em Salvador. E o que é que aconteceu? Um policial foi gravado, né, batendo em um jovem negro, né, com o cabelo Black Power, né, e ele falava, né, de forma preconceituosa. Este policial, um policial, falava, né, assim com o rapaz, né, o rapaz que estava na parede encostado, e o policial, né, batia e agredia ele de todas as formas. E a Jéssica Senra fez essa seguinte deu essa seguinte opinião, né, declaração em seu programa na TV Bahia. Mostra aí, Wesley. Eu falei para ele que é preciso que a gente encare esses casos da forma que eles são. Não são casos isolados, são casos frequentes e são casos históricos. É um problema que hoje está no colo do coronel Anselmo Brandão, também do governador do estado, mas está no colo de todos nós como sociedade. Porque historicamente, falamos disso ontem também, a polícia nasce dos capitães do mato, que eram aquelas figuras, aqueles homens que eram pobres, mas eram livres e caçavam escravos fugidos. Ou seja, eram homens que defendiam os donos de terra, os latifundiários. Quando a primeira polícia se forma há quase 200 anos, ela vem daí. Ela oprime pobres e negros para defender brancos e ricos. Isso te soa familiar? Não é o que continua acontecendo? Então, ou a gente encara de frente, ou a gente não vai resolver esse problema. Bom, então ela compara as polícias, aliás, o início das polícias, aos capitães do mato. E ela fala de uma forma generalizada. Ela fala das polícias, não do caso isolado do policial. Isso gerou várias críticas, né, à Jéssica Senra. A Jéssica Senra que tem dado opiniões aí bastante polêmicas, né, com vários pontos. Mas eu não vou discutir esse caso aí dos capitães do mato, porque eu não sou historiador. Eu não sei se a polícia foi criada realmente a partir dos capitães do mato. E aí, isso daí eu deixo para os historiadores. Mas o Uziel Bueno, ontem no programa dele, ele também tem um programa na Band, né, o Brasil Urgente, a Aventura Urgente, ele criticou a Jéssica Senra sobre o caso do feminicídio envolvendo o funcionário da TV Bahia. O que é que acontece? A Jéssica Senra deu essa opinião com relação ao caso do policial militar, e o que é que o Zé Bueno criticou? Criticou o posicionamento de Jéssica, o âncora do Bahia Meio Dia, sobre o caso de tentativa de feminicídio envolvendo o funcionário da TV Subaé, afiliada da TV Bahia, em Feira de Santana. Disse o Zé Bueno: diante de um caso como esse, com um funcionário da Rede Bahia, olha o que eles colocaram lá hoje. Homem é preso após esfaquear a esposa em Feira de Santana. Se fosse um policial militar esfaqueando a esposa, eles colocariam policial, PM. E por que hoje, TV Bahia, Jéssica Senra, entre outros, por que vocês não colocaram? Porque na visão de vocês, principalmente a Jéssica, do Bahia Meio Dia, se todo policial que faz algum delito ou algum crime representa todos os policiais, como ela chamou os policiais militares de descendentes de Capitão do Mato, então todo cinegrafista, toda pessoa que trabalha na Rede Bahia seria um feminicida, e não é. Essa foi a crítica do Zé Bueno a Jéssica Senra, dizendo que a Jéssica atacou a polícia, generalizou, chamou os policiais de capitães do mato, e aí você inclui toda a corporação, e no caso de um funcionário, um colega da TV Bahia, né, deu aquela maquiada, né? E aí, Gomes, por que eu estou trazendo toda essa questão para o programa? As mudanças, né, nas narrativas, nos diferentes casos. É muito fácil a gente falar da instituição Polícia Militar. É muito fácil a gente atacar o governo, porque o governo praticamente é aquele telhado de vidro, né, em que serve para principalmente a imprensa, né, jogar pedra. Aliás, a nossa função justamente é questionar o Estado, principalmente, não só o Estado, mas a sociedade como um todo, fazer refletir. Mas não deve só ser o Estado o inimigo da imprensa. O que deve ser inimigo da imprensa são os atos reprováveis da sociedade, independente de ser governo ou não. Essa é a minha opinião. No caso da TV Bahia, e aí você fala de uma tentativa de feminicídio, você atinge as mulheres. As mulheres que a Jéssica Senra disse proteger, no caso Bruno, que foi um feminicida, antes da lei, inclusive. Antes da lei. Inclusive questionando o fato de se dar emprego na ressocialização no caso do Bruno. E nós tratamos aqui no programa na ocasião. Mas nesse caso específico,
a Jéssica Senra e a TV Bahia, né, muito claramente, na minha opinião, passam, né, aquele verniz no crime cometido pelo funcionário da TV Subaé. E aí eu me pergunto até que ponto, né, essa estratégia da Globo de ascensão da Jéssica Senra com os comentários, né, muitas vezes empolgadas pelos modismos, né, dessas épocas, né, daquela questão do politicamente correto, né, daquela coisa do empoderamento, que agora está moda, né, essa questão, esse papo do empoderamento e tal. Não que isso seja errado, muito pelo contrário. Eu acho que as mulheres precisam ser valorizadas, ainda mais nos dias atuais. Precisam e devem. Precisam e devem. Aliás, há muito tempo. Mas isso ser utilizado para se dar audiência, para aparecer nas redes sociais, para tentar salvar a audiência da TV Bahia, que perde da TV Itapuã todo dia, principalmente na hora do almoço. Eu acho isso, né, bastante vergonhoso. Eu queria ouvir sua opinião, Gomes. Essa é a minha opinião, entendeu? Eu tinha que trazer esse assunto aqui pro programa, porque muita gente às vezes é enganada. Porque falar bonito nem sempre quer dizer que a pessoa entende alguma coisa. Muito pelo contrário, tem gente que às vezes fala difícil e não fala merda nenhuma, né? Fala um bocado de besteira, né? Mas essa é uma questão bastante importante, principalmente para o povo, né, que assiste a TV Bahia, que assiste a Jéssica Senra. E você, Gomes, como é que vê essa situação toda, esse confronto aí do Zé Bueno com a Jéssica Senra e, no meio de tudo, o ataque aí à Polícia Militar, que foi chamado de Capitão do Mato pela Jéssica Senra? Olha, o Martin Luther King, ele já fala que não é necessário, não precisa você ir de encontro a outrem. As pessoas, sabendo do que você pensa, naturalmente, pela sua forma de pensar, já vão ser seus adversários, já vão ser seus inimigos. Então, essa expressão do Martin Luther King nos deixa uma reflexão muito grande. Com relação à polícia militar, em todas as famílias, vou dar um exemplo aqui, você tem uma família de 10 pessoas, que 9 são absolutamente corretos, e você tem um que não é. Então se diz, aquele é o ovelha negra da família. Aí você tem numa família de 10 pessoas, 9 pessoas que não têm um bom comportamento, mas tem um que tem um bom comportamento. Então aquele é um ponto fora da curva. Então na Polícia Militar, o exemplo que nós damos é o mesmo. É uma instituição muito grande, que é a única que tem autorização para matar, que combate a violência, e muitas vezes se combate a violência com a violência, e nós defendemos que a violência não seja combatida com a violência, mas nem sempre é possível isso acontecer. E naturalmente você cria os seus desafetos nessa caminhada. Existem na corporação, claro que existem, em todas as corporações, em todas as famílias, existem maus policiais, e esses maus policiais devem ser combatidos com o quê? Com as regras rígidas que a polícia possa ter. Você não deve passar a mão na cabeça de ninguém, mas hoje existe uma regra muito clara: faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Se alguém comete um ato ilícito, mas é da minha eu não conheço, tem que se condenar. Mas se for da minha família, eu defendo que seja mais brando. Então nós temos que parar com esse comportamento de defender o que nos interessa, de defender o que é conveniente para nós. Talvez, eu não sei, a apresentadora esteja empolgada porque o seu nome está circulando a nível nacional. Isso. E por conta disso, ela usa algumas expressões que, na minha maneira de ver, não deveria usar. Porque você não pode usar 2 pesos e 2 medidas para absolutamente nada. Dizem por aí, aliás, que a justiça é surda, cega e muda. Mas muitas vezes ela não tem tido esse comportamento. Verdade, Gomes. Aliás, bastante isenta aí sua análise, né, com bom senso, que lhe é peculiar, e que poderia, inclusive, ser utilizada pela Jéssica Senra em muitos casos, né? Falta para ela muito bom senso, né? Ela está empolgada aí com toda essa mídia, ela que agora é da bancada do Jornal Nacional. Aliás, uma alegria para o baiano, né? Para os baianos, que tem no mais importante jornal do Brasil, de maior audiência do mundo, o jornal com maior audiência do mundo, né? Um baiano, né? Uma baiana no caso, né? Na sua bancada, mas, né, também há limites para tudo, né? A gente tem que manter aí também o nível, né? E também saber diferenciar o joio do trigo.